Mas a gente tem que falar alguma coisa, né? Temos que falar alguma coisa. Quero acolher com muito carinho a nossa equipe, o Renan, o querido Fábio, o querido Cris, também na produção, João Pedro, Ana Maria, todo mundo lá na Twitter, Deus abençoe. Quero acolher com muito carinho, gente, com muito amor, a minha irmã de comunidade, Bruna Marta, que se dispôs a estar com a gente hoje. Bem-vinda, filha. Obrigada, Deus Padre. abençoe. Amém. É uma alegria para ser feliz. Vamos Estou aqui celebrar. também buscando Sim. essa felicidade em Deus. Então, é uma alegria. Obrigado pela sua disposição, né? A Bruna, gente, é missionária da Canção Nova, trabalha no departamento de eventos, namora, tem tanta coisa para fazer, mas se dispôs a estar aqui com a gente. E filha, quero te agradecer também pela sua presença no DVD. Eu não digo meu, digo nosso, que essa menina cantou em tudo, gente. Fizemos um dueto, né, na maioria das canções, cantamos algumas músicas juntos. Algumas músicas eu dei para ela, uma música, aliás, eu dei para ela cantar. Inclusive a nossa música de Nossa Senhora vai ser lançada dia 13 de maio, gente, dia de Nossa Senhora de Fátima, única rainha. A Bruna cantou e eu fui a participação. Mas obrigado mesmo pela sua disposição, não só pelo seu ministério, né, mas por aquilo que você é como irmã, como filha de Deus. É uma bênção ter você, tá bom? Obrigada. Deus abençoe. E um abraço ao Lucas, namorado da Bruna, missionário também. Eu estou nessa semana participando da Assembleia Geral da Canção Nova, que é a reunião que a gente tem, né, de tempos em tempos para decidir os rumos da Canção Nova. Eu sou membro da Assembleia e o Lucas está trabalhando lá com a gente, fazendo um trabalho lindo. Então Deus abençoe os meus irmãos da Canção Nova que estão lá. Dei uma escapada só para vir apresentar o programa e também para fazer a live de hoje à noite, né, que está acontecendo. A Bruna também vai estar na live. Então 9 horas tem live, viu, gente? Saindo daqui, espero você no youtube.com/Padre Adriano Zandoná, para estarmos diante do Santíssimo, rezando juntos também, ajudando a missão de São Paulo. Grande Cleuber, Padre. Graças a Deus deu 0-0 domingo, hein, meu? Vocês deram por sorte. Ele achou que o time dele ia ganhar do meu, gente. Se ganhasse do meu, eu ia colocar uma regra. Na verdade, eu que sou apresentador. Não se fala de futebol. Não falo mais nada, eu parei. Você é São Paulino, né, Cris? Claro, claro. Nosso cinegrafista aqui. Entende das coisas. Mas que bom ter você aqui, meu irmão. Obrigado. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Assim, os trabalhos não param, né? Continua aí. Sim. Eu te dei uma folguinha esses dias da live, né? Então... Porque ele estava indo comigo, gente, todos os dias. Verdade. E eu posso mandar um abraço? Deve, fica à vontade, o programa. Eu queria mandar um também. abraço. Eu vou vindo aqui pro meu canto, fica à vontade. Eu queria mandar um abraço pro pessoal do Ministério Luz do Alto. Assim, eu tive a honra de poder produzi-los e gostaria de deixar um abraço aqui. De onde, filho? Ali da região de Campinas, ali, o pessoal. Luz do Alto, que Isso, legal. Luz do Alto. Um abraço a eles, gente. O Cleuber, tanto o Cleuber quanto o Samuel são produtores musicais também e ótimos, viu? Gosto muito do trabalho dos dois. Então, fica a dica aí para quem quiser também trabalhar com isso, né? Fazer a produção musical. Gente, a palavra de hoje é o Salmo 133. Tinha marcado aqui, desapareceu, agora voltou. Você sabe que nós estamos na quaresma, amado filho, amada filha? Antes disso, deixa eu mandar um abraço para a mãe da Bruna também, que é Maria dos Prazeres. Então lá em Aracaju, Deus abençoe Dona Maria. Minha mãe também, a Dona Bárbara, acompanhando. Deus abençoe. Olha, nós estamos na quaresma e nesse tempo nós somos convidados a refletir sobre temáticas bem particulares. O padre já falou aqui, você se recorda? Sobre penitência. Falei também sobre jejum. Falei também sobre conversão, que é a tríade quaresmal, né? Que é muito importante. Mas também, hoje nós escolhemos um tema que é muito importante, que tem a ver com tudo isso que a gente falou. Esse tema é o seguinte: quaresma e vida comunitária. Quaresma e vida fraterna. Porque a quaresma, o jejum, a penitência, a oração, eles têm que mudar o nosso coração de alguma forma e nos tornar melhores para os outros, né? Porque não tem sentido você jejuar, você fazer penitência, você fazer atitudes assim austeras, se isso não torna o seu coração mais parecido com o coração de Jesus, sabe? Então, hoje nós vamos falar sobre a vida fraterna. O que é a vida fraterna? Nós na Canção Nova, a Bruna é da Canção Nova, nós somos irmãos de comunidade, a Ana Maria, diretora também é da Canção Nova. Esses aqui não são consagrados, mas têm uma vida aqui com a gente, acabam vivendo com a gente também, né? Os nossos colaboradores, partilhando, o Cleuber também, que é um irmãozão, o Cris de tantos anos aqui. Mas nós, particularmente na comunidade, nós temos como regra de vida a vida fraterna. Por exemplo, nós não vivemos sozinhos. Eu sou padre, mas eu moro numa casa com mais 9 padres, se eu não me engano, né? A Bruna mora numa casa com outras missionárias. Então, quando a gente na Canção Nova fala de vida fraterna, a gente está falando dessa regra de vida, dessa dimensão evangélica que é parte essencial da nossa vida. Mas todo mundo vive uma vida fraterna. Em que sentido? Você pode ser solteiro e morar sozinho, mas se você trabalha, você convive com pessoas.
Talvez você trabalhe online, mas tem alguém que limpa a sua casa, ou você pega metrô, ou você tem reuniões periódicas. Todos nós convivemos com os outros. E isso, gente, é muito importante, porque tem gente que não entende o porquê da religião e o porquê do cristianismo. Porque Jesus, ele pede que você reze, que você, como eu disse já, né, repito, que você faça jejum, que você faça penitência, para que você se torne melhor, sabe? Uma pessoa menos complicada. Eu lembro uma vez que fui pregar um encontro num lugar, não vou dizer o nome do lugar, né? E cheguei lá, uma mulher muito piedosa, muito religiosa, tal. Mas eu fui percebendo a cara de medo, de atenção dos filhos e netos quando ela chegava em casa. Porque essa mulher era tão religiosa que ela ficava às vezes 3 horas na igreja rezando. Mas ela chegava em casa e xingava todo mundo porque tiraram a imagem dela de Nossa Senhora do lugar. Falei, essa oração, né, minha filha, já caiu por terra. E tornava a vida de todo mundo um inferno em casa, sabe? Então a nossa espiritualidade tem que tornar a gente pessoas mais descomplicadas, pessoas mais leves. Você já percebeu que tem pessoas que têm um problema para cada solução e tem pessoas que têm uma solução para cada problema, né? Então, às vezes, nós somos muito complicados, muito pesados. Então, o nosso encontro com Jesus, a nossa vida com Jesus, precisa nos tornar pessoas mais parecidas com Ele. Você lembra que era a oração que a gente diz? Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Então, a gente tem que se tornar pessoas mais convivíveis, sabe? Tem pessoas que as pessoas são tão difíceis que todo mundo se afasta, né? Olha, eu digo para ti, esses dias uma pessoa me falou, padre, minha mãe não conversa comigo, minha irmã não conversa comigo, meu vizinho não conversa comigo, meu patrão deixou de conversar. Eu dizia, será que está todo mundo errado? Tem que servir para uma autoanálise, né? Talvez tenha um problema contigo também que você precise melhorar. Então olha só, eu vou ler o Salmo 133, que na Bíblia é conhecido como o Salmo da vida fraterna. Ó, como é bom, como é agradável aos irmãos morarem juntos, ou em outras traduções, conviverem juntos. É como óleo precioso sobre a cabeça, que escorre pela barba de Arão, e desce sobre a gola do seu manto. É como o orvalho do Hermon, descendo sobre os montes de Sião, pois é lá que o Senhor dá a bênção e vida para sempre. Olha, é bom aos irmãos viverem juntos, e é na convivência como irmãos que o Senhor derrama bálsamo e vida para sempre, né? Então veja bem, a Bíblia está dizendo que a vida fraterna, ela tem os seus desafios, tem, nós que vivemos em comunidade que o digamos, você que convive com a sua esposa, que às vezes é difícil, seu esposo desorganizado, aquele irmão que desafia você, né? É difícil, mas ao mesmo tempo é uma bênção. Por quê? Porque é na assembleia, é na vida comunitária, é no relacionamento, é na família que Deus se manifesta. Thomas Merton, né, o grande místico inglês, que era um monge, ele escreveu um livro fantástico chamado Homem Algum é uma Ilha, né? Pessoa alguma é uma ilha. Deus nos fez para vivermos o relacionamento com os outros, né? Dom Bosco dizia que o inferno começa quando a gente se fecha, sabe? E às vezes é difícil. Por que a gente se fecha? A gente se decepcionou, a gente não se sentiu amado, a gente teve uma história difícil. Mas Deus quer que nós nos abramos para viver com os outros. E quais são os requisitos para a gente viver bem a vida fraterna? Eu trouxe alguns aspectos para não ficar assim muito abstrato, né? Eu dividi aqui em 5 coisas que a gente tem que fazer para nos tornarmos pessoas convivíveis, para nos tornarmos pessoas, sabe, que são palatáveis, com as quais se consegue conviver. Porque tem pessoas, me perdoe, que a pessoa é muito difícil, eu tenho dó porque ela vai acabar sozinha, né? Ninguém aguenta por muito tempo, né? Uma pessoa muito difícil, sabe? Então, primeira coisa para você conviver bem com pessoas, entender que nem todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo vai ser seu fã, né? E não tem nenhum problema nisso, porque veja bem, as pessoas às vezes que não gostam da gente, elas vão ver coisas que quem gosta não vai ver, e vai nos formar, e vão nos ensinar realidades que a gente, sabe, não conseguiria ver pela gente mesmo, né? Então, por exemplo, eu sou um padre, talvez você goste de mim, talvez você ouviu a Bruna cantando e falou, nossa, que voz belíssima, o Cleuber tocando, apesar de não torcer para o time certo, né? E falou, nossa, que músico bom. Mas existem pessoas que não são minhas fãs, que não vão me ver como fã, e vão ver, existem pessoas que não vão ver a Bruna como fã, e que vão ajudar a Bruna, que são diferentes, né?
São diferentes da gente. E nem todo mundo vai gostar de você. Porque tem coisa, gente. Existe uma explicação de um psiquiatra que certas vezes eu li sobre a questão inconsciente da antipatia e da simpatia. Tem pessoas que você olha e você já tem uma antipatia natural. Aí que entra o cristianismo. A gente tem que ir além disso como cristãos, né? Mas tem pessoas que, se a pessoa perguntar para ti, por que você não gosta de mim? Você vai falar, porque você respirou. Não é verdade? E tem pessoas com as quais você já olha e fala, nossa, que cara, gente boa. Isso tem a ver com o seu perfil de personalidade. Nos Estados Unidos eles falam Big Five, né? Os 5 tipos de personalidade. Aqui a gente usa mais a conceituação dos temperamentos, os 4 temperamentos. Eu gosto mais, que vem de Hipócrates, o primeiro médico do mundo, lá do século 4 a.C., né? Você que tem um temperamento muito extrovertido, que é uma pessoa fácil de lidar, às vezes você não vai gostar de uma pessoa muito pesada, uma pessoa que é 880 sempre. Então, claro, aí depois que você passa para... Eu estou falando da primeira impressão, tá? Você vai conhecendo a pessoa, você pode até se encantar com as virtudes do outro, né? E também ninguém é chamado, ninguém precisa deixar que o temperamento defina, né? A gente pode melhorar, né? Eu hoje vivo aptidões que não são do meu temperamento. Eu vivo um controle que eu não era do meu temperamento, você está entendendo? Você vai melhorando, né? Deus vai te formando. Mas você tem que entender que nem todo mundo é seu fã e não tem problema. E a gente tem que aprender o quê? A respeitar o diferente. O que é respeitar, Padre Adriano? Porque essa palavra ela está muito hoje em dia, se usa muito, mas às vezes fora do contexto, do meu ponto de vista. A palavra respeito vem do latim, respectus, ou respectum. O que queria dizer respectus? Olhar, um olhar atento, um olhar nos olhos. O que isso quer dizer? Que quando você não é capaz de olhar o outro atentamente, olhar nos olhos, olhar e ver quem ele é, não só o que ele faz, ou o que ele errou, o que ele acertou, mas ver, olhar, respectum, você não vai respeitar. Por quê? Porque você vai julgar. Presta atenção, onde mais tem julgamento e briga? Na internet. Todo mundo é macho aqui na internet, né? Por quê? Porque não se está olhando nos olhos, não tem o olhar atento. Na internet você chega, fala o que quer. Agora, se você estivesse na frente daquela pessoa, talvez você não falava o que você falou pela internet. Então, o respectus vem do olhar, o olhar atento. E infelizmente, hoje com tanta informação, tanto celular, tanta coisa, às vezes a gente mora junto, mas a gente não olha o outro. Porque olhar é ir além da casca, é ver o ser humano que está ali lutando. Porque eu digo para você, eu sei que você tem as suas lutas, e para chegar aqui agora, onde você está assistindo esse programa, você viveu muitas lutas hoje. Eu sei que cada um dos nossos cinegrafistas, o Renan, o Cris, o Fábio, viveram as lutas deles hoje, e estão vivendo lutas. Alguns até já falaram para mim, né? Reza por mim, padre, estou vivendo isso, aquilo, outro. Graças a Deus a gente tem esse relacionamento, né? Mas eu sei que eles têm as lutas deles, eu sei que a Bruna viveu as lutas dela hoje, algumas ela até me contou. A formiga aparecendo, né, Bruna? Apareceu um monte de formiga na casa dela e coisa assim. Nós temos as nossas lutas. Então o que é respeitar? É você olhar a pessoa e saber que tem um guerreiro ali. E um guerreiro talvez com um machucado, sabe? Porque todo guerreiro tem, sabe, hematomas, né? Quando você vence uma guerra, por exemplo, você chega ao final da batalha, vencedor, mas talvez você levou uma facada, você levou um tiro de raspão. Então, olhar é respeitar o outro. E você sabe que tem um filósofo, respeitar, desculpa, é olhar o outro, ao contrário, né? Tem um filósofo chamado Hugo de São Vítor, que a gente estudava muito na filosofia. Santo Afonso às vezes o cita também, que ele dizia assim, tem uma frase do latim, como é que é? Ubi, eu vou tentar, eu tenho anotado aqui. Ubi orbi, ubi oculus. Ele dizia o seguinte, onde há amor, há olhar. Onde há amor, há olhar. Onde há amor, você olha o outro. Você enxerga, você vê aquela pessoa como pessoa. Como eu disse, que tem as lutas que você desconhece. Às vezes você olha um sacerdote, por exemplo. Às vezes a pessoa define um sacerdote por causa de uma roupa, por causa de uma coisa. Gente, olha, se eu fosse contar aqui para você quanto me custa ser o padre que eu sou, ou se o outro sacerdote fosse contar para você quantas coisas que a gente não tem que vencer a cada dia, você me olharia e teria compaixão de mim, ou do outro padre, ou do outro líder, ou do seu pai. Às vezes a gente, sabe, às vezes o pai, a mãe erra mesmo, também acontece. Mas quando você vai olhar a história do seu pai e da sua mãe, entender que o seu pai e a sua mãe, quando eles te tiveram, com a sua idade talvez, gente, eu tenho 42 anos, meu pai e minha mãe tiveram a minha irmã, eu que sou caçula, minha mãe tinha 29, eu tenho 29, 13 anos a mais que a minha mãe, quando ela teve o último filho que sou eu.
E eu me acho, às vezes eu olho e falo, gente, eu tenho que amadurecer. Agora imagina minha mãe com 29 anos. Então a gente tem que olhar os nossos pais, olhar o que eles viviam como pessoas. O respeito só existe, o amor só existe quando você olha o outro, sem julgar, sem definir. Foi isso que Jesus fez no Evangelho de domingo, né? Eles iam apedrejar aquela mulher, mas Jesus olhou para ela e fez com que aqueles homens olhassem para si mesmos. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque quando você olha, quando você deixa de olhar para você também e vê a sua imperfeição, sua miséria, sua banalidade humana, fragilidade, você começa a se achar no direito de condenar o outro. Sabe? É muito bonito a gente que atende confissão. Queria que todo mundo tivesse essa experiência, mas os irmãos leigos não vão ter, né? Porque às vezes na confissão, o que eu percebo? Claro, pecado é pecado, certo é certo, errado é errado, ponto. Mas às vezes você está atendendo uma pessoa que cometeu um pecado, eu vou dizer da minha experiência. Dom Falcão vai vir aqui daqui uns dias, que é canonista, nós vamos falar bastante sobre essas realidades também. Dia 22 ele vem, 22 justamente. E às vezes você vê que a pessoa cometeu um pecado, mas você vai ouvindo a história da pessoa, e você vê que tudo que ela viveu, às vezes ela sofreu um abuso com 3 anos de idade, tanta coisa que a pessoa viveu, aí que você vê e que você começa a entender a cabeça de Deus, que mesmo errando e pecando, talvez aquela pessoa está fazendo o melhor que ela consegue hoje. Ela vai chegar num ponto no qual ela vai se livrar daquilo, em nome de Jesus, e a gente que é padre incentiva, às vezes a gente chega junto, né, dá um puxão de orelha, é importante também, mas você vê que dentro da luta daquela pessoa, ela está progredindo, ainda que não seja os 100%, né? Ela está produzindo 60 por 1, né? Então Deus ele vai vendo o nosso progresso. Por quê? Porque Ele nos olha, né? Ele nos vê, Ele vê por dentro, Ele vê do avesso, né? Tem até aquela música que eu falei do amor invertido, não vai tocar lá não, agora que a gente nem ensaiou, que eu lancei há pouco tempo, chamada Amor Invertido, que eu fiz, que eu compus falando dessa experiência, que o nosso amor é invertido e o de Deus também, porque a gente tenta amar Deus com perfeição e a gente não consegue. O bem que a gente faz, eu coloquei esse versículo lá na segunda estrofe da música, a gente não consegue fazer o bem que a gente quer, né? Então nosso amor é invertido, é confuso, é uma poesia sem final. Eu usei até um recurso lúdico lá. Mas o amor de Deus também é invertido. Por quê? Porque Ele nos vê do avesso, né? Ele vê de dentro para fora. Ele vê a luta que ninguém vê. Eu sei que dentro de você se esconde uma luta silenciosa. Por isso que é preciso respeitar o outro para viver bem. E se respeitar também, né? Celebrar os seus progressos. E não vai dar tempo de tudo, mas, por exemplo, o respeito para a vida fraterna acontecer é essencial. O perdão, né? São João Crisóstomo dizia que nada nos faz tão semelhantes a Deus como o perdão, nada. Porque o perdão dói, gente, é o ensinamento mais difícil do cristianismo, né? Muitas filosofias orientais amavam o cristianismo, mas quando chegavam no perdão, muitas religiões, muitos sábios, gurus ao longo da história falavam, não, acho que é melhor eu mudar de ideia, né? Sobretudo para o oriental, para alguém do Oriente Médio, o perdão, dificílimo. Mas o perdão é essencial, porque as pessoas vão nos decepcionar. E a gente também está decepcionando pessoas sem saber, sabe? Eu gosto muito, meu produtor me mostrou 1 minuto, eu não acredito, João, eu gosto tanto de ti, João, estou inspirado, deixa eu falar. Brincadeira, a gente vai para o intervalo, mas só para dizer, estava falando, eu até esqueci o que eu estava falando mesmo. O que eu estava falando? Esqueci, deu branco, mas não tem problema, do perdão, o Cris, os nossos cinegrafistas aqui atentos, estou falando do perdão. Para o oriental, para alguém do Oriente Médio, viver o perdão, gente, era difícil. Tanto que você vê a guerra entre árabes e judeus que dura 2.000 anos, né? Quase, pouco menos. Então, Jesus falava do perdão. Aí os sábios, os gurus andavam para trás, entendeu? Perdão. Então, o perdão é essencial, o respeito, o diálogo, né? O que é dialogar? É escutar, é falar, é ouvir. Tem que conversar. Também uma coisa que é essencial para a vida fraterna, que eu encerro às 5, a humildade, né? Quem não é humilde não consegue conviver, porque está sempre certo, porque não precisa de ninguém, aí já era, não tem espaço para o amor, né? É isso. Segundo bloco estaremos aqui, WhatsApp, Facebook, Instagram, o padre vai estar aqui para responder sua mensagem com muito carinho. Estou aqui para ser sacerdote para você, para responder as suas perguntas, as suas dúvidas. Você sabe, filha, que eu fiz a experiência, claro, como padre eu tenho a oportunidade, né, de onde eu tiver a missa está, né? Às vezes eu viajo numa peregrinação, levo minha maletinha de missa, estou lá na Turquia com a minha maleta no quarto, a missa acontece, eu adoro, é uma bênção, né, ser sacerdote. Mas você sabe que eu fui fazendo a experiência ao longo desses anos, eu faço adoração, desde quando eu me converti, né, vim para a igreja, desde 99. E quando aconteceu algumas vezes, viajando, coisas assim bem complexas, que eu fiquei 1, 2 dias que eu não consegui mesmo, as viagens de fuso horário, eu senti fisicamente.
Você sabe que fisicamente eu comecei a ficar batido. Eu falei, minha imunidade baixou. Porque é tão forte, né, a experiência da adoração, que até o físico, a alma, enfim, você nasce de novo em cada adoração. Então é essa experiência que essa música tenta transcrever. Filha, fiquei sabendo que tem cartinha aí para nós. Você partilha conosco, por gentileza? Claro, com alegria. Eu quero mandar um abraço para Maria Regina, de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Deixou aqui a sua cartinha. Maria Regina, Deus te abençoe, viu? Mas eu quero também acolher aqui a Maria Sebastiana, de Afogados, Recife, Pernambuco. Ela pede a sua bênção, padre, tem 87 anos, é viúva, tem 3 filhos, uma que é freira, ela ressaltou aqui, a outra viúva e outro casado. Mas ela ressalta aqui na carta a felicidade dela de poder acompanhar a canção nova. Ela também fala que tem muito carinho pelo Senhor, pelo Frei Gilson, que reza todos os dias com a canção nova, participa das missas com a canção nova e que ela é muito agradecida a Deus, né, pela canção nova. Que bênção, obrigado. Como é o nome dela mesmo, filha? Maria Sebastiana. Então tá bom, fecha aqui no Fábio para mim. Maria, que desça sobre você, filha, sobre todos que nos acompanham, a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo também. Uma bênção ao vivo, não tem problema, eu olhei pro Fábio, mas a câmera central também pegou. Certo? Tem mais alguma? É isso? Não, é isso. Então tá bom. Bruna, você é lá de Aracaju, né? Sim. Um abraço também aos sergipanos. Amo Aracaju. Gente, vou pregar terra boa, hein? Terra maravilhosa. Terra de milagres a gente fala. E é de fato, o Padre Jonas se chamava Terra de Milagres. Você é de Aracaju, em agosto eu estarei aí pregando de fato o evento Aracaju Terra de Milagres. Quero encontrar você de toda a região. Um abraço aí a todos os aracajuanos. Aracajuanos, pronto. Quero abraçar com carinho a Jéssica Martins, dizendo: Padre, peço... manda um abraço para minha mãe, todos os dias ela te assiste, você tem sido instrumento para a cura da depressão dela, Edivânia. Deus abençoe então a Jéssica Martins e a Edivânia, sua mãe. A Tatiane dizendo aqui: Padre, gostaria de dar um depoimento
do rosário do 7º dia, do rosário do dia 7, no dia 29, um testemunho de uma cura. Só que a Tatiane Epifani não escreveu. Escreve, filha, que o padre lê aqui com prazer, tá bom? Você escreve e manda para o padre. Também, muita gente aqui conosco. Vamos ver, tem mais mensagens chegando aqui. O nome dela é K.A. Padre, quero pedir oração pela minha família. Quero pedir oração também por situações que estou vivendo no meu emprego. Claro, filha, com prazer. A Lindiane Andrade conosco, a Carla Jager, a Jordana Laudares. E também, a Jordana está dizendo, sua bênção, padre, estou ao vivo com o senhor. Não precisa falar meu nome, já falei, desculpa. Deus abençoe, viu? Vamos lá, eu quero pedir agora uma mensagem via WhatsApp. Bruna, você enxerga essa? Consegue ler aí? Se você conseguir, eu peço para ti. Então lê para nós. Espera que a equipe já está preparando uma mensagem via WhatsApp. Chega muita mensagem via WhatsApp. Nem sempre a gente consegue acompanhar, né, responder no momento ideal. Chega, você lê para nós, amada, por gentileza. Boa noite, Padre Adriano. Meu filho Maurício foi diagnosticado com TDAH. Também tenho sérios problemas de ansiedade. Não estou indo à missa porque estou decepcionado com as coisas que acontecem na minha comunidade. Sinto que minha fé está fraca. Me ajude. Olha, essa realidade, filho, do seu filho, né? É uma realidade sintomática, sabia? Tem muita criança com TDAH, o TDAH, né? Tem muita criança com TDAH, né? Melhor dizendo. Muita. Isso tem a ver com o nosso estilo de vida, isso tem a ver com tela, isso tem a ver com alimentação, né? Muito carboidrato, muito açúcar, muito estímulo externo, interno. Coisas que nós vamos demorar algumas dezenas de anos aí para processar. Mas nós estamos vivendo não numa época de mudança, como dizia o Papa Bento XVI, né, no documento de Aparecida, mas numa mudança de época. Não é uma época de mudança, é uma mudança de época. Então as nossas crianças estão muito... Eu tenho visto muita criança com ansiedade, por eu já ter escrito livros sobre o tema, né? As pessoas até... O Padre Jonas, quando ele era vivo, ele brincava que eu era o padre da ansiedade. Por escrever livros, as pessoas sempre buscavam ajuda, né? Então é uma realidade complexa. Você também sofrendo com ansiedade, talvez o seu jeito ansioso, sem perceber, né, foi também atingindo um pouco ali a percepção conjuntural do seu filho. Isso pode acontecer, sabe? Mas... uma coisa que você falou ali que é bem complexa. Você disse assim, padre, eu estou com ansiedade, meu filho está com ansiedade. É como se você falasse assim, padre, eu estou doente, meu filho está doente, só que eu não quero ir no médico, não quero tomar remédio. Porque você disse assim, eu deixei de ir na minha comunidade. Filho, você não vai na sua comunidade porque as pessoas são legais, você vai porque você precisa se alimentar de Jesus na Eucaristia, você vai porque você precisa ouvir a palavra, você vai porque você precisa dos sacramentos. Então veja bem, você diagnosticou duas realidades que não estão legais. Estou usando a metáfora médica, né? Não estão legais. Você e seu filho estão doentes. Seja mentalmente, seja um transtorno ali associado à ansiedade, um comportamento psicopatogênico que a gente fala, né? Aquela ansiedade crônica. Mas você não está indo no médico. Quem é o médico? Sobretudo Jesus, né? A oração, claro, às vezes precisa de remédio, às vezes precisa de um terapeuta, sim. Mas de maneira geral, até o terapeuta e o remédio, se a sua vida espiritual não estiver em dia, não vai funcionar. Sabe? Eu acompanho muita gente que luta contra a ansiedade. E tem que ser a alma e o corpo. Tem que ser o trabalho do terapeuta, óbvio, tem que ser o trabalho do remédio, mas sobretudo tem que ser a sua vida espiritual. A sua vida mergulhada em Deus. Porque tem coisas que só Deus pode curar dentro da gente. Porque às vezes a sua ansiedade, ela nasceu em um trauma da sua infância. Uma situação que você viveu que você nem sabe. Você não entende aquele processo ali. Por que aquela dor está latejando dentro de você? Por que quando te falam certas coisas estoura um sentimento complexo dentro de você? Por que às vezes você não sabe dizer não, quer agradar todo mundo? Então, às vezes a ansiedade, ela é só o sintoma de algo mais profundo. Eu me recordo certa vez, eu morava em São Paulo, ainda na capital. Eu atendi uma pessoa que ela estava sofrendo um transtorno de ansiedade tão grande que essa menina, ela tomava vodka com maracujá pela manhã, no café da manhã, para ir trabalhar e aguentar o dia, para você ter noção. Menina de 20 e poucos anos. E eu fui percebendo, acompanhando, que ela não conseguia dizer não, ela foi assumindo, e o patrão dela sempre tem um observador, aproveitador perto para tomar, né, usufruir das nossas fraquezas, né, tomar vantagem da nossa fraqueza. Então o patrão foi mandando gente embora, ela estava fazendo trabalho de 4, ela não conseguia dizer não. Então ela estava surtando. Mas por que ela não conseguia dizer não? Porque ela trazia um sentimento muito forte de rejeição da infância. O pai tinha abandonado a mãe, um monte de coisas da sua história. Então é como se inconscientemente uma voz falasse dentro dela: olha, se você falar não, vão te rejeitar como seu pai fez.
Você não é digna de ser amada. Então, depois de um processo de cura interior, essa menina floresceu e conseguiu colocar as coisas no lugar. Você está vendo que a ansiedade às vezes não é o problema, ela é o sintoma. Às vezes precisa desse mapeamento interior, mas isso só o Espírito Santo pode fazer. Claro, com a ajuda da terapia, de estudo, mas é o Espírito Santo, gente, que ele tem a chave dos mistérios mais ocultos dentro da gente. Por isso que a gente tem que viver uma vida no Espírito. Pode ler, pode ser racional, pode estudar teologia, mas nunca abandone a vida no Espírito. A vida de oração, a vida inspirada pelo Espírito Santo, sabe? Isso é muito importante. Um abraço aqui para Elizabeth dizendo: Padre, estou com muita ansiedade. Olha outra aqui. Peço por minhas finanças, preciso de um emprego, de cura e libertação. Gosto muito das suas pregações, elas me fortalecem. Estou acompanhando a Quaresma também no canal. Elizabeth Leal, obrigado Elizabeth, Deus abençoe. A Jéssica respondeu aqui falando: minha mãe, acho que a sua mãe já viu o abraço, né, Jéssica? Se não, eu mandei já abraço para ela, viu? Para vocês também. Estou abrindo aqui as mensagens. O Gabriel dizendo: boa noite, Padre, estou acompanhando. O Gabriel bem novinho, deve ter uns 11 anos. Que legal, hein? Gostei de ver. Quando eu vejo um menino dessa idade, se chegar perto de mim, eu já vou perguntar: vai ser padre ou não? Brincadeira, nem todo mundo tem vocação para ser padre. O padre está brincando. A Érica está aqui comigo dizendo: Padre, minha irmã está sem falar comigo. Não vou dizer seu sobrenome, filha, porque talvez seja uma coisa mais pessoal. Minha irmã está sem falar comigo por motivos financeiros no nosso comércio. Ela quis fazer algo para me prejudicar. Minha família foi contra e mesmo assim ela ficou sem falar com a gente. Estou muito triste com tudo isso. Peço a Deus para tocar o coração dela. Não quero ficar sem falar com a minha irmã, especialmente na Quaresma. Muito bonito da sua parte isso aqui. Tem gente que é mais difícil, tem gente que tem por temperamento uma tendência a ser mais rancoroso, sabe? Mais rancorosa. Tem pessoas nas quais parece que tudo dói mais, você já percebeu? Então, filha, eu achei muito louvável da sua parte você dizer: eu não quero ficar sem falar com ela. Então esteja aberta, né, para retomar, porque amigo você pode deixar, conhecido você pode até ficar sem ver, mas parente não tem como, né, gente? Irmão é uma coisa que você não vai simplesmente descartar. Um pai, uma mãe, né? A gente tem que ter um mínimo de relacionamento. Então esteja aberta, reze por ela. E se você sentir, se tiver algum momento, que tiver uma oportunidade, né? Você pode tentar falar com ela, ou quando tiver uma brecha, tá bom? Vamos lá, Bruna, você lê para mim, filha, por gentileza? Boa noite, Padre. Fico indignado com as atitudes de pessoas que na frente do Padre são uma coisa e por trás outra. Não consigo ver isso e ficar quieto. Meu coração está cheio de mágoas. Me ajude, Maria. Obrigado, Maria, pelo seu carinho pelo sacerdote. Mas se você ficar com o coração cheio de mágoas, você está se tornando igual a essas pessoas, né? Você está se tornando aquilo que te feriu, né? Não se torne aquilo que te feriu, se torne o oposto. Gente, filha, olha, nós padres somos públicos, eu vou dizer para você, eu não vou nem usar uma expressão vulgar que vem na minha mente, né? Mas eu já estou num ponto do meu ministério que eu já estou, fale bem, fale mal, não estou nem aí. Aprendi com Santo Afonso Maria de Ligório a santa indiferença, né? Pois você já ouviu falar da santa indiferença? Se não, se der tempo eu falo. Então o padre, ele vai saber lidar. Agora você ficar com mágoa e brigar, não vai resolver. Reze por essas pessoas. Não ache que você é melhor que elas, porque você também tem pecados, eu também tenho, talvez que a gente não vê, tá? E não faça o mesmo. Quando você puder, defenda o pobre, né? Mas você sabe que eu tenho aprendido isso, pedi muito a Santo Afonso essa graça, sou devoto dele. Santo Afonso ensinava que a gente, para ser santo, a gente precisa viver a santa indiferença. O que é a santa indiferença? Santo Afonso um dia estava ensinando para um seminarista, ele era bispo, a santa indiferença. Aí o seminarista falou: pai Afonso, o que eu faço para aprender a santa indiferença? Aí Santo Afonso falou: você vai lá no cemitério, na rua 4, túmulo 6, vai chegar na frente daquele túmulo e vai xingar toda a raiva que você tem dos seminaristas, de mim, de quem for, vai xingar aquela pessoa lá no túmulo. Vai xingar, vai esbravejar, vai cuspir, depois você volta aqui. O seminarista foi, voltou, falou: senhor bispo, eu não entendi, e agora? Não, agora você vai voltar no mesmo túmulo, rua 4, túmulo 6, e vai elogiar aquela pessoa, vai falar que ela é maravilhosa, vai falar que você vê Deus nela. Depois você volta aqui. O seminarista foi, voltou. Quando o seminarista voltou, ele falou: senhor bispo, eu não entendi. Então Santo Afonso falou: isso é a santa indiferença. O que o morto diz para você? Nada. Santo Afonso então lhe disse: quando te elogiarem muito, fique como se nada tivesse acontecido. Bom, obrigado, glória toda a Deus, que isso não te afete. Quando te criticarem muito, ótimo, louvado seja Deus, que isso não te afete. Essa é a santa indiferença, a maturidade espiritual. Porque senão você vai viver
impulsionado pelo elogio. Se não me elogiam, eu não vivo. Ou você vai viver barrado pelas críticas ou pelo medo das críticas. Aí eu não vou fazer porque eu tenho medo do que vão falar. As pessoas mais frustradas que eu atendo no confessionário são aquelas que chegam à velhice dizendo assim: padre, por medo do que as pessoas iam falar, eu não tentei, eu não arrisquei, eu não agi. Hoje o tempo passou e eu sou frustrado, amargo e falo mal de quem está fazendo. Eu prefiro que falem mal, mas eu quero chegar lá na minha velhice com a boquinha murcha dizendo: eu fiz tudo que Deus colocou no meu coração, e a opinião dos outros, ou a crítica ou o elogio, não foi a minha métrica, foi o Espírito Santo. Então guarda isso no coração, santa indiferença, né? E bola para frente. Vamos lá, eu vou falar hoje sobre a consagração a Nossa Senhora. Como se consagrar, e mais do que como se consagrar, porque o como se consagrar tem que ser uma busca pessoal. Você vai ler o Tratado da Verdadeira Devoção, você vai entender, né, a dinâmica toda, tal. Mas eu quero falar as razões para você se consagrar. Por que ser consagrado a Nossa Senhora é bom? A passagem é João, capítulo 19, versículo do 17. Desculpa. Isso, João 19, do 25 ao 27. João 19, do 25 ao 27. Tinha achado que eu estava no capítulo errado, mas é isso mesmo. João 19, 25 a 27. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu gostei dessa tradução da CNBB. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu, na sua casa, em outras traduções. Mas quer dizer, o discípulo a trouxe para a sua vida, né? Jesus, no alto da cruz, nos deu o que ele tinha de mais precioso, que é a sua mãe. No alto da cruz, ele nos ofereceu a sua mãe. Eis aí a tua mãe, filho. E você já ouviu falar, eu tenho certeza, que João ali representava eu e você, representava a igreja, que ela é a nossa mãe que Jesus deu, que nós somos os filhos dados a ela. Ele disse: eis aí o teu filho, ou seja, a igreja, Maria, é tua filha. Os membros da igreja são os teus filhos. E disse para João, que representava eu e você: eis aí a tua mãe. Eis aí, toma posse, leva para casa, cuida dela, ama, deixa ela cuidar de você, né? Deixa ela cuidar de você. Nossa Senhora é um presente. Quando você lê lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, logo após da queda original, Deus pergunta para Adão: por que você comeu o fruto da maçã, né? A árvore do fruto proibido? A mulher me deu e eu comi. Pergunta para a mulher então Deus, né? Por que você comeu? A serpente me enganou e eu comi. Aí Deus diz para a serpente: por que fizeste isso, né? Você será maldita entre todos os animais, rastejarás comendo o pó da terra, né? Uma maldição ali sobre a serpente. E depois, no versículo 15, então Deus diz: eu colocarei hostilidade, inimizade entre você e a mulher, serpente, entre a tua descendência, serpente, e a descendência da mulher. Você ferirá o calcanhar da mulher, e a mulher... você morderá o calcanhar da mulher, e a mulher te pisará na cabeça, te esmagará a cabeça. A descendência da serpente são aqueles que servem o inimigo, que servem o mal. A descendência da mulher somos eu e você, somos os filhos da igreja. Ela é nossa mãe. Então, quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós estamos dizendo: de fato, Maria, eu sou da sua descendência, e eu quero contigo esmagar a cabeça da serpente. Dizia São Bernardo que Deus juntou todos os rios e fez o mar. E ele juntou todas as graças, as virtudes e fez Maria. A criatura mais perfeita que existe, né? Criada, né? Jesus não foi criado, né? Ele é gerado, consubstancial ao Pai, né? Diz o credo niceno-constantinopolitano, aquele creio que a gente reza na missa, maior em alguns dias especiais, né? Ele é da mesma substância, da mesma natureza do Pai. Maria não, ela é uma criatura, mas uma criatura abençoada, uma criatura especial. E você sabe que, falando sobre a consagração a Nossa Senhora, eu estava lendo ali, eu estava estudando, né, hoje o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, que é aquele livrinho
São Luís Grignon Maria de Montfort, que ensina como se consagrar a Jesus pelas mãos de Maria. Lembre-se bem, a consagração é chamada consagração a Jesus pelas mãos da Santíssima Virgem Maria, né? Então, uma consagração a Jesus. E São Luís tem santificado gerações esse livro, mas num determinado momento, ele começa a explicar por que vale a pena se consagrar a Nossa Senhora. E é sobre isso que eu quero centrar a minha consagração. É claro, se você quiser saber como se consagrar, não tem problema. Você tem que estudar o Tratado da Verdadeira Devoção à Nossa Senhora. Tem muitas coisas ensinadas aí também em canais no YouTube e tal. Mas o Tratado da Verdadeira Devoção, você pega ali do 222 página 222 até 231 do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, 222 a 231, você entende bem o que você tem que fazer, você entende como se preparar. Para se preparar, você tem que ler, entender, né, que você vai ofertar todos os seus sacrifícios, méritos, jejuns a Nossa Senhora, para ela dispor segundo a vontade de Deus. Você tem que fazer por 30 dias orações preparatórias. Você tem que se confessar antes da consagração. Você tem que fazê-la numa missa e no final assinar, né, a sua declaração de atestação, declaração de consagração que você fez a próprio punho, se aconselha. Você tem que assinar e pedir para uma outra testemunha assinar, se possível um sacerdote no final da missa. Você tem que escolher uma data, aconselha-se, né, no dia 8 de dezembro, que é a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, então você ganha ainda a indulgência plenária, se você fizer nesse dia, claro, respeitando as condições da indulgência, está em estado de graça, comungar, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória pelas intenções do Santo Padre o Papa, né? Então aconselha-se fazer no dia 8 de dezembro, ou ainda aconselha-se também fazer no dia de São Luís Maria Grignon de Montfort, que é 28 de abril, né? Um dia muito especial também para fazer a consagração a Nossa Senhora. Mas eu não vou entrar nem como no mérito de como fazer, como não fazer, o que falar, o que não falar. Eu vou trazer aqui os 8 motivos, tá? 8 motivos pelos quais vale a pena, é muito importante, é muito bom, é muito salutar se consagrar a Nossa Senhora. 8 motivos esses que estão no Tratado da Verdadeira Devoção. São Luís gastou várias páginas para explicar isso, eu vou trazer de maneira bem resumida. Mas, filho, filha, guarde aquilo que o padre falou, leu aqui no comecinho, né? Eis aí a tua mãe. Jesus está te dando Maria como um presente. Leva para casa. Não tenha medo de receber Maria como tua mãe. Não tenha medo de se deixar tocar por ela, de se deixar conduzir por ela. Quando você é muito mariano, o demônio perde muita força na sua vida. Porque ela recebeu de Deus, tá? O poder de esmagar a cabeça da serpente, né? Então vamos lá. 8 motivos para se consagrar a Nossa Senhora, extraídos do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Primeiro motivo, essa devoção nos põe inteiramente a serviço de Deus. Inteiramente a serviço de Deus, dizia São Luís. Por quê? Não existe nenhum serviço mais nobre, dizia São Luís, do que o serviço de Deus. E nenhum rei mais poderoso e mais relevante, nenhum imperador, nenhum rei é mais poderoso no nosso mundo do que um servo de Deus, um verdadeiro servo de Deus. Então São Luís diz que quanto mais um servo se entrega inteiramente ao serviço, né, de forma perfeita, na condição de um escravo, nas mãos de Maria, mais ele possui da parte de Deus, né? E essa consagração nos põe inteiramente ao serviço de Deus. Porque como o padre estava dizendo, presta atenção, é uma consagração a Jesus pelas mãos de Maria. E é uma consagração de escravidão de amor. Então, o escravo é mais do que o servo. O escravo, ele, entenda bem o termo, é um termo que se usava, se entendia bem no mundo medieval. Hoje talvez pode não ser tão compreendido, mas é uma aniquilação de si. É a completa kênose, como Jesus, está escrito lá em Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou de si mesmo e não fez do ser igual a Deus, né, uma coisa a se agarrar. Então, na escravidão de amor, é uma consagração de escravidão de amor. Você se entrega totalmente a Nossa Senhora, a Deus pelas mãos de Maria. Então, essa consagração, essa devoção, né, te coloca inteiramente no serviço de Deus. Segundo motivo, diz São Luís Maria Grignon de Montfort, que a gente precisa, porque a gente tem que se consagrar a Nossa Senhora. Eu estou falando do método dele, mas isso aqui serve para qualquer tipo de consagração. Uma consagração segundo o método de São Luís, uma consagração espontânea. Eu, por exemplo, vou ser sincero, todo dia que eu vou à capela, ou onde eu estiver, eu celebro a missa, deixo o Santíssimo ali para eu fazer a adoração depois da missa.
depois consumo, claro. Mas eu gosto de chegar diante de uma imagem de Nossa Senhora todos os dias e renovar minha consagração. Eu digo assim: Nossa Senhora, eu me consagro a Ti, me esconde no Teu imaculado coração, me defende das armadilhas do inimigo, eu consagro a Ti minha vontade, minha liberdade. Eu digo assim: a Senhora é a única mulher da minha vida, porque eu sou padre, eu me consagrei para ter Nossa Senhora como esposa, né? Então, eu faço a consagração espontânea, mas existem métodos que são mais elaborados, né? Como esse método de São Luís, método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Então, o segundo motivo, segundo São Luís, essa devoção nos leva a imitar Cristo na prática da humildade. E lembro, eu recordo aqui, que a humildade, filho, filha, é a base, eu falei isso no programa passado, o alicerce, se eu não me engano, de toda a casa da construção da nossa santidade, das nossas virtudes. Sem humildade não tem santidade, você não agrada a Deus. Está escrito na Bíblia: os humildes serão exaltados por Deus, né? E os que se exaltam serão diminuídos, humilhados por Deus. É fato, é bíblico, né? Então a gente precisa se esforçar para ser humilde. E essa consagração, ela nos leva a imitar Cristo na humildade. Por quê? São Luís de Maria Grignon de Montfort vai explicando que 90% da vida de Jesus, ou seja, ele viveu 30 anos submisso a Maria na casa de Maria, servindo a sua mãe também. Então 90% da sua vida só teve 3 anos de vida pública. Ele o viveu submisso a Nossa Senhora. Porque um filho, gente, sobretudo na cultura judaica, ele era profundamente submisso à mãe e ao pai. Ele era submisso. Então Jesus escolheu passar 90% da sua vida sobre a terra humilde, submisso a Maria, submisso a José. Depois que José morreu, ele era submisso à sua mãe. O que é estar submisso? A palavra submisso vem do latim, submissio, quer dizer, estar sob a missão, junto com aquela pessoa na missão, a serviço daquela pessoa para realizar um bem comum, né? Então Jesus, ele serviu Nossa Senhora, ele foi humilde, sendo submisso à mãe, não porque a autoridade de Maria seja maior que a de Jesus, não, claro, mas porque ele quis assim, Deus desejou que fosse assim, sabe? Jesus estava sob os cuidados dela, 90% da sua vida, e foi humilde para isso, como filho. Eu e você também precisamos ser humildes, nos colocando sob os cuidados de Maria, nos colocando sob a missão de Maria, sabe? Terceira razão de São Luís, pela qual é importantíssimo, terceiro motivo, se consagrar a Nossa Senhora. Essa devoção nos proporciona as boas graças da Santíssima Virgem, né? Maria, diz São Luís, ao ver que alguém se entrega inteiramente para honrá-la e servi-la, entrega-se também inteiramente de modo inefável a quem tudo lhe dá. Ela se entrega. Ela purifica as nossas boas obras, vai dizendo São Luís aqui, né? Embeleza as nossas obras, as torna aceitável a Deus. Ela livra os nossos méritos de toda mancha. Quais são as manchas dos nossos méritos? De orgulho e vaidade. Talvez você está ajudando um pobre, mas está ajudando e pensando assim: eu sou muito melhor que ele, eu tenho, ele não tem. Ah, que coitado. Já o mérito da sua ação já foi pelo ralo. Ou você fez uma ação boa e postou para receber elogio. Ou você ajudou uma pessoa, mas depois descarregou a ira nela, humilhou. Então, ela purifica as nossas obras e as torna agradáveis a Deus, dizia São Luís. Porque na consagração de escravidão de amor, você consagra todos os méritos, os frutos dos jejuns, a Nossa Senhora. Ela embeleza as nossas obras com as suas virtudes, diz São Luís, e apresenta tudo isso a Jesus. E ela pede insistentemente a Jesus para que aceite as nossas boas obras e sacrifícios. Olha que bonito, né? Que profundo isso aqui. Quarto motivo, segundo São Luís Maria Grignon de Montfort, pelo qual a gente deve se consagrar a Nossa Senhora. Essa consagração é um meio excelente de promover a glória de Deus. Padre, mas é uma consagração a Nossa Senhora? Sim, mas essa consagração é um meio excelente de promover a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Nossa Senhora sabe exatamente o que vai dar glória a Deus. Eu e você não. Nossa Senhora, por exemplo, em Fátima, ela revelou ali aos pastorinhos que o sofrimento, que a humilhação ofertada a Deus por amor, com amor, dá glória a Ele. Quem poderia imaginar isso antes?
Então ela sabe o que dá glória a Deus. Então ela recebe a nossa vida, a nossa oferta e transforma isso em um sacrifício para o louvor de Deus. Porque ela sabe melhor que nós em que consiste a glória de Deus. Então é um meio excelente de purificar-se e de se tornar agradável a Deus. Você está vendo? Talvez você não soubesse metade disso, né? Então consagre-se a Nossa Senhora com as suas palavras, ou fazendo a escravidão de amor, né, aqui de São Luís Maria Grignon de Montfort. Quinto motivo. Essa devoção é um caminho fácil, curto e perfeito, seguro para chegar à união com Nosso Senhor, diz São Luís. Jesus ao vir ao mundo, escolheu vir por meio de Maria, diz São Luís. Ele escolheu vir por meio de Maria. Abriu esse caminho seguro que nos liga ao céu, que é a Santíssima Virgem. Maria é o degrau mais próximo da nossa humanidade. Deus entrou no mundo através dela, e através dela também nós entramos em Deus, nós nos ligamos a Deus. Olha que lindo que diz São Luís. Sexto motivo, essa devoção nos dá uma grande liberdade interior. Por quê? Porque a gente não fica mais apegado ao que a gente está fazendo de bom ou de ruim. Tudo está na mão da Virgem para usar segundo a vontade de Deus. Talvez o seu jejum aqui hoje vai salvar uma pessoa lá na África. Talvez o seu rosário de hoje vai salvar uma pessoa lá no Japão, vai tirar uma alma do purgatório. Por quê? Porque você consagrou a Nossa Senhora para que ela use segundo a necessidade de Deus e a glória de Deus. Então, essa consagração te tira do medo servil, alarga o seu coração e te dá uma santa confiança em Deus. Por isso, né, que ela também dá uma grande liberdade interior. Sétimo motivo, o nosso próximo recebe muitos bens graças da nossa devoção, porque, como eu já disse, você dá os seus méritos à Nossa Senhora para ela usar segundo a necessidade do próximo. Então, o seu próximo, as pessoas, recebem muitos bens e graças da sua entrega, da sua devoção, o que contribui também para a salvação da sua alma. E o oitavo motivo pelo qual é importantíssimo, interessantíssimo, necessário se consagrar a Nossa Senhora, essa devoção é um meio admirável de perseverança. Por meio dessa devoção, nós confiamos todos os nossos tesouros na mão de Maria, rezamos e ela nos confere a graça da perseverança, sabe? Então é um meio para alcançar a perseverança. Muitas vezes a gente começa as coisas e não termina, a gente não tem perseverança em nós mesmos,